Bom dia, povo de Deus, a graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia abençoado com a palavra do Senhor para nos orientar, nos transbordar e nos preencher com a tua santa e poderosa presença. E nos ensinar também, né, em muitas coisas referente até mesmo a um relacionamento. Tem pessoas que têm uma certa complicação no relacionamento, de saber se pode divorciar, se deve dar carta de divórcio para sua esposa ou para o seu marido, ou o que deve fazer, ou de que forma. Hoje essa palavra é relacionado ao relacionamento. Que realmente, como você, se acaso, qual é a sugestão? Se você pode se divorciar da sua esposa, sim ou não? Ou se você pode... Ou o que você terá, ou o castigo, se você vai ser castigado, ou do seu marido, entre aspas, né? Então a palavra do Senhor hoje veio falar sobre divórcios. Deus gosta de divórcio, Deus não gosta, qual é a forma que pode ou não divorciar? Então realmente Deus vem falar com você hoje referente a divórcios. Em situações de divórcios, tem toda uma situação e o entendimento vai vir do Senhor. Mas sem jamais deixar claro, vamos fazer uma coisa, que é orar e pedir orientação a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço permissão para entrar na Tua santa e poderosa presença, Senhor dos senhores, Santo dos santos, Reis dos reis, Senhor grandes, poderoso e fiel. Senhor, venha nos orientar na Sua palavra e nos direcionar, intermédio do Seu povo, revestir com o seu poder e dar um entendimento dessa palavra para que todos nós possamos sair com esse entendimento cravado em nossos corações e aceitá-la e se colocar diante de Ti da maneira certa. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Deus que é Pai, de Deus que é Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bora, povo de Deus. Desculpa aí pela... enroscou um negocinho nos lábios aqui. Mas bora para essa palavra abençoada e revestida do poder do Senhor. Em Mateus capítulo 19, o versículo é o número 1 mesmo. Mateus 19, versículo 1. Estamos falando aqui sobre divórcio. Pessoas que se divorciam por qualquer coisa. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então, chegando ao pé dele, os filisteus tentando e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então aqui está a pergunta que muitos fazem. Quando eu estou no meu relacionamento, estou conturbado com o meu relacionamento, é lícito eu dar carta de divórcio à minha mulher? Ou a mulher dar ao meu marido? Será que é lícito? Será que eu posso me divorciar num relacionamento? Porque Deus fala, unir o homem e a mulher. E o que Deus une, ninguém separa. Então é lícito eu separar? Ela não está me agradando, não sei o que, está acontecendo isso, isso e isso, vou separar. Será que é lícito? Será que eu posso fazer isso? Vamos entender o que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós nesse dia de hoje? No versículo 4 diz assim: porém, respondeu e disse-lhe, Jesus, no caso, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Isso já é um ponto fundamental. O Criador fez o quê? Macho e também fêmea. Então, macho e fêmea se unindo. O homem e, no caso, a mulher. E disse-lhe, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Palavra forte, né? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Então, a gente não pode confundir. Porque hoje, no mundo que estamos, deixará pai e mãe e se unirá ao seu marido. Ou a mulher à sua mulher. Não. O homem se une à sua mulher. O Criador, ordem de Deus. Palavra de Deus.
não são palavras minhas, mas vamos pro foco do relacionamento. Bora. E se unirá a sua mulher. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e será dois numa só carne. O Senhor, ele fala que quando você larga sua mãe e larga seu pai e vai de encontro com a sua esposa, ou, entre aspas, a sua esposa com seu marido, o que acontece? Vocês se unem e se tornem uma só carne. Vocês são duas almas em uma só carne. Então vocês passam a ser metade um do outro. Vocês juntos se completam. É como você tem uma laranja e corta ela no meio. Elas juntos se tornam um. E elas separadas são duas bandas. Então essas bandas se unem e se formam um só. Uma só carne. Então o Senhor nos coloca assim. Que você, quando larga sua pai e sua mãe e se une à sua esposa, você se torna um só. Então, quem será mais importante na sua vida? Primeiramente Deus, né? Claro. E depois? É a sua esposa e seu marido. Porque você tem uma parte e ela tem outra. Separando, fica faltando um pedaço. Agora, se separar você da sua mãe, vocês continuam um. Se separar a mãe dela também delas, também continuam um. Ou os filhos continuam um ainda. Mas se separar a esposa ou o marido, vai faltar metade. Porque Deus coloca a gente um relacionamento como é. A importância que Deus dá para um relacionamento. Tem muita gente que fala que o relacionamento, que que esposa não é mais que um filho, e não é. É a dureza do coração das pessoas que permitem que ela tenha esse tipo de atitude e pensamento. E realmente não pode ser. A pessoa que tem mais importância na sua vida depois de Deus tem que ser a sua esposa, que é a sua metade. Não a sua mãe e nem mesmo seus filhos. Mas, bora lá, continuar. Esse é só um foco citado aqui, referente a essa situação que muitos perguntam. Mas vamos pro foco original, que é sobre relacionamento. Será que você pode se divorciar da sua esposa ou do seu marido? E o que precisa para divorciar? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos continuar. No versículo 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Essa é a mensagem que a gente acompanha e tem. Que realmente, o que Deus ajunta, ninguém separa. Tem muitas situações. Tem pessoas que conhecem pessoas mundanas ou no mundo. Tem pessoas que, por exemplo, eu não sou entregue minha vida a Cristo, mas eu tenho um relacionamento já antigo. Daí eu entreguei minha vida a Cristo, meu parceiro não. O que eu devo fazer? A palavra de Deus também fala. Se acaso você se converteu e você tem uma esposa ou um marido que não é convertido, você não pode se separar dele porque ele não é convertido, porque você já o conhecia e já tinha como marido. Só que se ele não quiser mais continuar com você, aí você pode dar carta de divórcio, porque é ele que não quer. Mas, se ele quiser continuar casado com você, se ele quiser ficar com você, mesmo ele sendo incrédulo, não sendo de Deus, e você sendo de Deus, você tem que lutar por ele, pela vida dele, porque ele não quis separar de você. Bom dia, abençoado. Deus abençoe, Léo. A paz. Então, realmente, você não pode dar carta de divórcio para uma pessoa porque você já estava com ela, vamos supor, você casou, você está com a pessoa, você está ali lado a lado, daí você se converte e quer separar dela porque ela não quer se converter, não. Mas se ela falar assim, não, eu não quero ficar mais com você, se entregou sua vida para Deus, eu não quero ficar, aí glória a Deus. Aí você tem a possibilidade de dar a carta de divórcio. Fora isso, não. Isso é uma das situações. Mas isso quando o relacionamento também não é de Deus. Agora, quando você está em Cristo, você está com Deus. E quando a pessoa também está, e vocês se unem e apresentam seu relacionamento a Deus, e casa perante Deus, tudo certinho, então é esse relacionamento que homem nenhum pode separar. Ah, mas tem como, se a casa ela fazer alguma coisa para mim, se ela é chata demais, eu posso separar dela? Não. Se ela não me compreende, eu posso separar dela? Não. Se eu não suporto a voz dela, eu posso separar dela? Você não pode.
Mas o costume dele é, ele joga sapato por todo lado. Eu posso separar dele? Também você não pode separar do seu esposo. Qual é o motivo real que você pode, ou pode não, é que nem Jesus fala, com a dureza do vosso coração. Mas qual é um dos motivos que Jesus permite que você dá a carta de divórcio, seja para sua esposa ou até mesmo para o seu marido? Voltamos. Só pela graça, é só Jesus aqui na causa. Mas vamos lá. Eita glória, é só bênção, irmãos. Então você não pode. Só que no versículo 7 diz assim: disse-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio à repudiada? Os apóstolos, na época antiga, viviam na lei de Moisés. E até não aceitaram Jesus porque viviam na lei. E perguntaram para ele, porque Moisés veio de quem? De Jesus, de Deus. Então, ele passou as leis assim como recebeu do Pai Celestial. E jogaram essa no peito de Jesus. Falou, Jesus, é sua essa daí. E por que Moisés então deu a carta de divórcio, permitiu que desse a carta de divórcio para sua esposa? Daí Jesus vai lá e responde com ele com toda a clareza. Para quem quiser acompanhar, é Mateus capítulo 19, o versículo agora estamos no 8. E no Mateus, versículo 8 diz assim: e disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, ou do coração daquele povo que estava com eles, por causa da dureza do coração daqueles homens que queriam se divorciar daquelas mulheres, eles permitiu. Daí, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Então, porque era duro o coração daqueles homens, e pediram a carta de divórcio, só que eles falaram assim, vou liberar, vai. Mas Jesus, ele coloca mais aqui, mas, ao princípio, não foi assim. Deus criou todos nós para que não fosse assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. O único motivo que te dá a possibilidade de fazer uma separação de relacionamento que não vai desagradar a Deus, que você não vai desobedecer às ordens de Deus, que você não vai ir contra Deus, a única possibilidade de você ter uma separação de casal é se um ou o outro se prostituir, ou no caso, haver a traição. Se acaso haver uma traição no relacionamento, o traído pode realmente dar a carta de divórcio para quem traiu. Pode. Ah, não quero viver, eu perdoo o que você fez, mas vida que você vive a sua vida, eu vivo a minha, já que teve uma traição e na lei de Deus é permitido, é permitido. Assim como ele fala. Vamos usar Deu 9 de novo. Para quem nunca ouviu essa palavra, aqui está. No versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, que no caso, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, cometerá adultério. Então, se acaso haver uma prostituição, tem essa possibilidade. Se acaso não veio e for por causa de qualquer outro sentido, que você quiser viver um relacionamento ou separar da sua esposa ou do seu marido por uma outra coisa, você está indo contra a lei de Deus. Você está indo contra os princípios de Deus. É que nem eu falei, mais um motivo aqui, para quem não ouviu e está ouvindo agora. Uma outra situação, tem uma outra situação também, para que não fique tudo como que eu posso falar, como uma peneira tampando o sol, não. Tem uma outra forma também de haver uma separação. Se acaso você conhece uma pessoa no mundo e você não se converteu, não entregou sua vida para Deus, aí você entrega sua vida para Deus, te batiza e a pessoa fala que não quer ficar mais com você por causa disso, você pode dar a carta de divórcio para ela. Você não é obrigado que ela fique com você e ninguém é obrigado a ficar com ninguém, pra falar a verdade, né? Mas se a pessoa não te quer, não quer ficar com você, então você está impune a essa situação também. Porque a pessoa não quis porque você resolveu aceitar Jesus. Entendeu? Ah, mas eu posso se casar de novo? No caso, pode.
Porque a pessoa era do mundo, você era de Deus. Primeiro que o relacionamento seus não foi apresentado a Deus, ou foi apresentado de uma certa forma que talvez não provém, não nas formas da bíblica, diante de Deus, do Espírito Santo, em cima do altar, das formas certinho, da forma que a Bíblia nos ensina a fazer, por um servo de Deus. Porque muitos relacionamentos são apresentados por pessoas, falam, mas perante Deus, todos nós estamos em todas as situações. Mas da forma certa, será que foi apresentado? Do jeito que o Senhor nos coloca? Não. Mas se não foi apresentado perante Deus, já não é um relacionamento. É um relacionamento colocado pela lei dos homens. Então, caso venha um dos dois se converter, e caso o que não for convertido quiser separar, aí sim você pode dar a carta de divórcio, porque eu não quero ficar com você porque você se entregou sua vida para Deus. Então, Jesus tem que ser mais importante em nossas vidas do que tudo, até do que nossa metade. Então, ele dá a possibilidade de fazer isso. Se acaso você se converter e seu esposo não for convertido, ou sua mulher não for convertida, e esse que se converteu querer largar da pessoa por qualquer motivo, a não ser traição, falar, não, você é do mundo, e a pessoa quer ficar com ela, mas ela não quer ficar com a pessoa, o convertido. Vamos supor, eu me converto e minha esposa não. E a minha esposa quer ficar comigo, mas eu não quero ficar com ela porque ela não se converteu, não quer entregar a vida para Jesus. Eu posso fazer isso? Não posso. A pessoa que não é convertida que tem que agir de tal forma. Isso é mais uma hipótese. Então, para que fique tudo bem claro, para que a gente possa entender os ministérios do Senhor, o que agrada ao Senhor, o que não agrada, e conforme devemos andar e na direção dele. Então, vamos voltar para o nosso outro assunto. Pode se separar mesmo? Vamos supor, eu me converti, entreguei minha vida a Deus, a minha esposa também, a gente casou na igreja direitinho, na lei de Deus, na lei do homem, se colocamos diante do Senhor. Qual é a forma que pode haver uma separação entre nós? Só referente à prostituição, que seria o adultério. Se a pessoa que traiu, a pessoa que foi traída, pode dar a carta de divórcio, se ela quiser também. É obrigatório? Não é obrigatório, mas é uma possibilidade. Se você achar, e se você for para você ficar com a pessoa também, fala que perdoa. Ah, não, tudo bem, aconteceu, ele errou, ele falhou, vou perdoar ele, vou ficar com ele, ou com ela, entre aspas. Mas se for para você ficar, para cada briga sua, você ficar jogando na cara dele o que ele fez, é melhor que você se separe. Porque isso daí vai ser um empecilho para vocês pro resto das suas vidas. Entendeu? Mas fulano mandou separar. Não estou mandando você separar. É uma situação que vocês têm que prestar bem atenção e analisar. Porque o perdão é perdoar. Perdoou, esquece. E vida que segue. Mas a pessoa também tem que se arrepender do pecado dela, né? Do erro dela. E de verdade, quem se arrepende não vai atrás de outra para fazer ou de outro para fazer novamente. Isso tendo um comum acordo. É uma possibilidade de separação. Por qualquer outra coisa, você não pode separar tanto da sua esposa ou do seu marido. Mas eu não aguento mais ela não... Hoje, um dos motivos maiores, principalmente sobre homens, mas a minha esposa não comparece comigo na cama. O que eu vou fazer? Eu vou separar dela. Não, você não pode separar. A primeira coisa que tem que fazer é entrar numa conversa com ela, ver o que realmente está acontecendo, para que vocês, pelo menos, que não que você esteja uma vida sexualmente ativa, que você não vai ter. Isso aí, um relacionamento, a gente sabe como é, principalmente quem já foi casado, quem já é casado. Você não vai ter sexo todos os dias. Isso é normal num relacionamento. Mas que venha ajudar você a realmente dar uma aliviada e para que ela também não fica sobrecarregada. Então tem que ter um comum acordo entre vocês. Por mais que um dia que ela estiver cansado, ela respeite você, mas você respeita ela também quando precisar ser respeitada também, para que os dois andem em comunhão, em um acordo. Entendeu? Então a gente sabe disso. Mas por causa disso pode ter o divórcio? Não pode. Pode só referente à traição. Se trair a sua parceira ou o seu parceiro pode realmente pedir essa carta de divórcio. Falar, não, eu não quero mais ficar com você. Houve traição, não tenho confiança, estou me separando. Entendeu?
e você vive a sua vida que você quer seguir, eu vivo a minha. Aí, glória a Deus. Outra situação, não pode. Bora lá. Vamos para a prostituição. E o casal com outro comete adultério. Se você se casar com outra pessoa, se acaso você... Aqui, vamos lá, no 9 de novo. Eu vos digo que, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou de traição, em todo caso, fala mulher, mas é em geral, mulher ou homem, não importa. O casal com outro comete adultério, se casar com outro comete adultério, comete adultério. Se acaso você se separar da sua esposa, isso, qualquer circunstância, mas se você separar da sua esposa ou do seu marido e falar assim, não deu certo, vou casar com outro. Se você casar com outro, você tem adultério. Então tem muitas, isso é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque assim, às vezes a pessoa sai de um relacionamento, separa, divorcia, sem ter uma traição ou sem permissão de Deus, e vai se envolver com outra pessoa. E aí começa a acontecer muitas coisas na vida dessa pessoa ruins. Relacionamento conturbado, traições, não sei, um monte de coisas, até mesmo no seu dia a dia, serviço. Então, o que acontece? O Senhor fala que quando a gente tem o pecado deixa a gente limitado de falar com Deus. É tipo, o pecado é como se fosse uma parede que passa no meio entre você e Deus fica sem poder te responder em muitas situações da sua vida. Daí não cabe só em nenhuma situação, cabe em todas. Se você estiver errante com o pecado perante Deus, realmente Deus tem misericórdia de você, você tem que pedir perdão pelo seu pecado e realmente sair dele. Mas como que mas eu já casei com outra. Então, meu amigo, se separa. Sua esposa te traiu? Sua esposa te traiu? Não, eu larguei porque não aguentava mais olhar pra cara dela. E agora eu tô com essa outra, tô até bem no relacionamento. Mas as outras áreas da minha vida eu ter destruída. Realmente é por causa disso. Porque o Senhor fala que quando tem um obstáculo entre você e Deus, Ele impede ele de ouvir a sua voz. Ou de pelo menos respondê-la. Por causa do pecado. O pecado tira isso da gente. A possibilidade de que Deus venha permitir a gente de ouvir Ele e fazer nos ajudar no nosso dia a dia. Então, acontece isso. Acontece. Por quê? Porque você vai estar em adultério. Mas se o marido dela morrer, já é uma outra situação. Até a morte se separe, né? Então a morte separou, acabou. Isso já é uma outra situação. Mas eu separei da minha esposa, ela não quis ficar comigo. Então foi ela que se separou de você. Ou vice-versa. Se, por exemplo, e a pessoa que foi repudiada? A pessoa que foi largada, aquela que casar com ela também. Será aqui, ó, vamos lá, continuar. Vamos ler o 9 todo, vamos pegar já a parte inteira, vai. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, cometerá adultério. E a qualquer que casar com a repudiada, também cometerá adultério. Então, da mesma forma, a separação é ruim para os dois. Porque, tipo assim, eu largo da minha mulher e caso com outra, eu já estou cometendo adultério. E se outra pessoa vir casar com ela, também cometerá adultério. É mais ou menos o que entra naquele barquinho de Jonas. Jonas, ele que era o autor da desobediência, mas a desobediência caiu no barco inteiro. Então você tem que ter cuidado com as pessoas que você vier a se relacionar. O Senhor não fala que a pessoa precisa ser casada no papel. Mas se ela teve uma relação sexual, se uniu a alguém, perante Deus já é apresentado para Deus esse relacionamento. Então a gente tem que analisar todos os fatos das nossas vidas, para a gente não ficar errando, pecando, falhando para com Deus. Porque muitas coisas acontecem em intermédio disso. Quando você entrar num relacionamento com alguém, você procura saber quem é essa pessoa, como ela andava, como ela viveu, em que situação que ela viveu, como ela foi direcionada, se foi direcionada para o Senhor. Porque tem muitas pessoas, eu vou falar uma realidade que acontece. Tem muitas pessoas que se casam
apresenta o seu relacionamento a Deus, apresentando a Deus já era, mano. É uma coisa que nem ele falou aqui, o que Deus une, nenhum homem separa. Então, ele está unindo aquela relação. Muitas vezes tem relacionamentos no mundano unido pelo homem, mas quando é unido por Deus é diferente. Quando você se casa na presença do Senhor, diante de Deus, lá no altar, direitinho, você entrega a sua vida para Deus, sua esposa também, e os dois se casam, ou mesmo você sendo convertido, você já sabendo o que é apresentar um relacionamento a Deus, e você apresenta o seu casamento a Deus, mesmo sua esposa não sendo cristã, mesmo não sendo entregue, mas você sabe disso. Então você já está se casando com o consentimento que você não vai poder largar dela mais nunca, a não ser quando, se acaso acontecer alguma traição. Então o que acontece? Você está apresentando um relacionamento a Deus. E é que nem fala, o que Deus une, nenhum homem separa. Então você está colocando a sua vida diante do altar. Quando o relacionamento é assim, de forma nenhuma pode se separar, a não ser por causa da traição. Tem esse pequeno detalhe. Então a gente tem que analisar, porque tem pessoas, por exemplo, vou colocar eu caso com uma pessoa que é cristã e eu cristã, a gente se casa. Daí eu vou lá, apresento meu relacionamento no altar, para Deus, tudo bonitinho, conforme a lei do homem, primeiramente conforme a lei de Deus, conforme a lei do homem. Glória a Deus, apresente, se unimos, né? Ou amém. Aí vai passando o tempo, o relacionamento vai ficando desgasto, que todos ficam, as brigas aumentam, que todas aumentam. O anjo que você pensou que ele era, ele não é. O anjinho que você pensou que ela era, não é. E os defeitos começam a aparecer no relacionamento. Relacionamento estável é quando você já passa um tempo com ele, e não que a pessoa fala assim, não, ele mudou totalmente. Não, você acostuma a viver. Não acostuma, você cria uma estratégia para viver diante dos erros da pessoa. Então, as pessoas têm erros, gente. As pessoas falham. Tanto o homem como a mulher, todos falham. Então, os erros dessas pessoas é o costume da gente. Tem erros que pode ser modelado, mas tem coisa que é da pessoa. Então, você tem que falar, não, eu vou procurar orar para Deus para que ou corrija o erro da pessoa ou que eu costume com ele. Sei lá, uma jogada de meia, uma roupa fora do lugar, isso não é costume, né? Mas vai lá, arruma uma forma de lidar com essa situação. Cobra, sei lá, na medida do possível, que possa ouvir. Então, vai acontecendo muitas coisas. Aí o que acontece? Eu não aguento essas coisas, fora uma coisa fundamental que principalmente para homem abate muito, que é o sexo no relacionamento. O sexo tem que ter entre casais, tem que ter a vida conjugal. Não vou falar que como um adolescente, ou como no namoro, ou como isso, aquilo, mas realmente tem que ter as relações sexuais entre os casais, para que realmente não dá brecha para Satanás entrar. E o Senhor mesmo nos orienta. E se os dois casais forem de Deus, tem que entrar no bom... Se for totalmente entregue à palavra de Deus, o princípio disso tem que ser. Vamos conversar, vamos se colocar, quantos dias a gente pode ter relações numa semana, isso, aquilo, por quê? Porque é que nem o Senhor fala, você não pode deixar a brecha para que Satanás entrar no seu relacionamento. Principalmente as mulheres. Porque é um fato que o inimigo tem agido mais na vida das mulheres, colocando cansaço, dor de cabeça, isso, aquilo. E quando não está à disposição, e coloca assim. Tem homens que fazem isso? Tem. Eu já vi. É inacreditável, mas já tem. Mas esse fato cansativo é muito mais para as mulheres. Pelo que as situações que me chegam, pelo que eu já passei também, e por todas, pelo que muitos falam, né? Então, tem que ter, mas ele não merece. Nós não merecemos muita coisa, não. Mas se você quiser ter um relacionamento que possa ser realmente assim longo, duradouro, principalmente se você se colocou diante de Deus, você tem que abrir mão, primeiramente, dos seus gostos. Muitas vezes ele abrir mão dos gostos dele. Então ele não vai ter o tanto de sexo que ele queria, mas ele vai ter. E você também não vai dar o tanto, mas você também vai dar. Mas não pode faltar isso na vida de um casal. Porque isso realmente é o que nos ajuda, até mesmo, principalmente,
para a parte do homem, confrontar a vida lá fora. Muitas dando em cima, situações do diabo coloca planta, situações na vida da gente. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Se você está com fome e você chega na sua casa, mata a sua fome, come arroz, feijão e ovo, certo? E você sai lá para fora, está com a barriga cheia. Mas se você vê uma picanha, um contrafilé, uma comida maravilhosa, você vai sentir o cheiro, você vai sentir vontade de comer, mas você não vai comer, porque você está com a barriga cheia. Então é mais ou menos nessa lógica. Quando você dá uma atenção para o seu esposo, você realmente, ele pode encontrar, não que coisas melhores da gente é as nossas esposas, mas pode encontrar lá fora um monte de tentações. Só que ele vai falar, não, a minha esposa está comigo nessa, cara. Por mais que, até mesmo por mais que não seja de Deus. Porque quando você satisfaz a vontade e a necessidade, seja do seu esposo ou da sua esposa, um dos pontos que não dá para procurar lá fora é isso. Ah, mas tem pessoas que fazem isso, que agem com o esposo, com isso, com aquilo, e ele vai procurar fora. Aí já é uma coisa demoníaca da vida da pessoa que já permitiu entrar já há um tempo atrás. Mas quando você está lá, não, esse daí, você não tem motivo para procurar outra, ou para procurar outro. Eu vou fazer meu papel de mulher ou meu papel de marido no relacionamento, para não dar asas para Satanás. Então o Senhor, ele nos orienta de todas essas formas, principalmente de relacionamento. Então a gente tem que agir da forma certa, porque não adianta, daí eu vou castigar. Tem muitas situações que eu vejo que a esposa castigando o marido, porque o fato maior, é que nem eu falo, o fato maior é de marido. Ah, meu marido não me deu isso, ele vai ver só, eu também não vou dar o que ele quer. E aí dá castigo. Passa uma semana, 2, 3, e o cara fica louco, né? É como se fosse um vício necessitado. E a mente do cara começa a ficar assim, ó. Eu falo porque eu sou homem, já passei por essa situação. E a mente do cara começa a ficar assim. Aí o que acontece? Uma oportunidade, se você não servo de Deus, você tem o maior respeito por Deus. Mas mesmo assim o negócio fica terrível aqui dentro, porque você é homem. Entendeu? E aí chega o diabo já pega na hora certa, manda um laço, já tem brigas no relacionamento, já tem essa situação. E o que acontece? O diabo lança um joio de saia. E aí é onde que a pessoa chega e se oferece para o seu esposo, ou no caso para sua mulher, mas o mais, como eu falei, o fato maior é mulher, é homem passando por essa situação. E aí o cara resiste a primeira, resiste a segunda, na terceira cai. Daí realmente não era para ter caído, não era para ter feito, não. Mas tem que ter um bom senso do relacionamento. Vocês são dois, são um só, são duas almas em um só corpo. Então as necessidades do seu esposo, você tem que ajudar ele saciar essa necessidade dele. Ah, mas não é só para o esposo, não. Para a esposa, não é só para a esposa, não. O esposo também. Anda junto com a sua mulher. Sua mulher precisa ir no shopping, às vezes você rejeita. Ah, não vou não. Muita coisa brega. Isso, aquilo não. Anda junto com ela, pô. Muitos homens têm um grande defeito que é o quê? Quando eles fazem mais com os amigos do que para sua própria esposa. Se o seu amigo te chama para ir no mercado, você vai. Te chama para ir no bar, você vai. Se chama para ir você ir até no shopping, você vai. Mas se a sua esposa te chama para fazer isso, você não vai. Você, não vou, não tô com preguiça, tô cansado. Mas você acabou de falar que tá cansado para sua mulher para ir no mercado. Seu amigo te chama lá fora e você fala assim: vamos ali no mercado comigo, fulano, bora? Você nem pensa e já fala. Então, o Senhor fala para a gente andar junto com nossas esposas e nossos maridos. Então, você tem que andar junto com o seu parceiro, com a sua parceira, a quem você escolheu. Porque ela é sua metade. O resto é o resto, amigo. Primeiramente Deus, segundo sua esposa, seu marido. Então, ande com ela. Eu não tenho dinheiro agora, amor, mas conversa com ela. Não tenho dinheiro agora, não tenho condições agora, mas a gente vai mudar uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, a gente vê se eu te levo lá para comer um Mac, alguma coisa, ou ir no cinema, uma coisa diferente.
Porque realmente a mulher tem que ser cuidada. Ame a sua mulher. Deus, ele fala para você amar a sua mulher. Ame a sua mulher, então. Não dá brecha também pro Satanás, não. Porque você não ama a sua mulher, tem um monte querendo amar aí, filho. É a realidade, é a nossa realidade. Então se posiciona como homem. E se coloca, não, vou andar com a minha esposa. Vou andar com a minha esposa. Resolvi andar com a minha esposa. E a esposa ande com o seu marido. Quer ter um relacionamento estável, ainda mais quando tem filhos e tudo, essas coisas. Cara, quando um divórcio, uma separação, acaba não somente com as suas vidas, principalmente com a vida dos vossos filhos. Porque a criança, eu já fui algo de uma separação dos meus pais. E foi terrível para mim, eu fiquei perdido no meio do mundo. E não sabia que caminho lhe dar, ou que forma andar. E realmente, isso atinge muito a adolescência da criança. Adolescência, a parte da criança também, mas eu era adolescente na época. A minha vida virou um turbilhão, um furacão parece que passou na minha cabeça. Eu não sabia o que pensar, não sabia com quem ir, não sabia o que lidar, um falando mal do outro, outro falando mal do um, e um cobrando isso, outro cobrando aquilo, e a minha cabeça estava assim, ó. E no momento que eu poderia ter caído para o crime, para as drogas, para tudo. E realmente isso veio à tona. Não que eu fiz, mas veio para mim, chegou para mim. E o diabo sempre é assim. Ele coloca a situação e faz a propaganda dele. Você que sabe se você cai ou não. Então tudo isso realmente acontece e mexe muito com a família da gente. Por que o diabo está investindo alto na família? Tanto para destruir como para não unir. Por causa dessas situações. Porque ele sabe que numa família há Deus. E Deus está com todos da família quando anda corretamente certo. E aí a vida da pessoa tanto se achega mais a Deus, se aproxima mais de Deus com a família estável, quanto também pode ser destruída pelo Satanás, se ele dá a opção. Tô aí, Lucão! Se ele dá a opção. Então, gente, a gente tem que se razoar, tem que achar o certo ponto do que da questão. Não é favorecendo um e nem favorecendo o outro. Os dois têm que abrir mão de muitas coisas para se unir, porque são dois costumes diferentes. É que nem opostos se atraem. Você gosta de umas coisas, ela gosta das outras. Você tem que se livrar de umas coisas e ela tem que se livrar de outras, e vocês entrar numa concordância para que esse relacionamento dê certo. Porque se vocês não fazerem isso, o relacionamento seu, além de não dar certo, vocês dão brecha para que o diabo venha e destrua a sua família. Então, analise todos os fatos, todos os pontos. Estamos aqui com a palavra de Deus, orientando todos os casais, e que vocês venham a ser orientados, que Deus realmente tocou em vossos corações, que vocês entendam tudo. A gente está lendo o capítulo 19 de Mateus. Se você quiser acompanhar isso daí totalmente, você acompanha, analise, pesquise e realmente procure se lidar um para com o outro. Porque se vocês não procurar a lidar um para com o outro, realmente acaba acontecendo o divórcio de uma forma que não provém. E a pessoa só procura, a maioria das pessoas só procura outro fora quando não tem, quando realmente é o que eu mais ouço e o que mais vejo acontecer. Quando realmente o que está em casa não ajuda. Ah, eu fui procurar outra fora porque minha esposa não comparece comigo. Ah, eu fui procurar o carinho de outro lá fora porque o meu esposo não me dá carinho em casa, não cuida de mim. Jesus, ele fala amar as suas mulheres. E também fala que não pode faltar o algo do seu marido. Então, analise os fatos. Procurem orar a Deus, de ser direcionado por Ele, sempre. E abre mão do que não provém, para que você tenha uma família maravilhosa. E o mundo só tem coisas podres para te oferecer. E quando você cai nessas coisas podres, é difícil sair. E a podridão cai na sua carne também. E essa podridão, é que nem eu falo, coloca uma parede entre você e Deus. Povo de Deus, essa é a palavra de Deus que Deus veio acrescentar nas suas vidas, nas suas casas e na sua família. Que Deus abençoe tremendamente. Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vá em intermédio de todos o que escutarem, o que estão escutando, e os necessitados, os relacionamentos necessitados de uma palavra, de uma direção. Senhor, o Senhor que uniu o homem e a mulher. Então repreenda todo o mal que está sobre a vida deles, dá entendimento e sabedoria
tanto na mente como em vossos corações, como no seu dia a dia, para que ele possa lidar para com o seu parceiro, para que não haja entre eles uma comunhão assim direcionada diretamente dos céus, e que eles possam andar juntos nessas jornadas que é até o fim da vida, em o nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus abençoe o seu relacionamento, a sua família e sua vida, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem jamais deixar de colocar para vocês que está próximo o reino dos céus. Fiquem na paz de Deus.